Oi, pessoal. Então, estamos de volta com a segunda parte da aula de lesão nervosa periférica. Agora a gente vai falar sobre o diagnóstico médico e fisioterapêutico da lesão, assim como o tratamento, tá? Então, essa é a segunda parte da aula de lesão nervosa periférica. Eu sou o Ramon e essa aula ela faz parte do conteúdo da disciplina de Clínica Fisioterapêutica e Neurologia e Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará e do semestre 2020.1 e a gente está finalizando o nosso semestre em EAD. Então, o diagnóstico médico ele é basicamente feito através da observação clínica e de um exame complementar, que é a eletroneuromiografia, tá? Então, a eletroneuromiografia, ela é uma técnica em que eu observo o potencial de ação que o axônio ou que aquele nervo ele é capaz de gerar, tá certo? Então, ele é a condução do nervo em si e não só de um único axônio, e ele observa a diferença de potencial de ação e quanto de energia ele consegue captar com esse diferencial. Então, esse teste ele é fundamental quando a gente faz a avaliação, né, da lesão nervosa periférica para definir qual o grau e qual o prognóstico desse paciente. Se essa lesão ela tem chance de melhora, se ela é parcial, se ela é completa, e isso é importantíssimo na nossa conduta, tá? Então, o fisioterapeuta ele deve olhar a eletroneuromiografia, ele deve ser capaz de entender esse exame e normalmente quem prescreve ele é o médico, certo? Mas ele faz parte de qual vai ser a nossa conduta, ele vai ajudar a definir a nossa conduta. Então, esse teste ele avalia a unidade motora, né, que consiste em um grupo de fibras musculares que é inervada por um único neurônio motor. Então, normalmente essa inervação ela pode variar entre 15 fibras musculares, células musculares, né, para cada placa motora que envia a informação, tá? Esse número ele pode variar muito, mas é mais ou menos assim que a gente faz. Então, se eu tenho uma redução no potencial de ação, significa que eu estou perdendo uma quantidade de placas motoras de inervação de fibras musculares, tá? Então, eu avalio a atividade elétrica do músculo, tá? Certo? Tanto no repouso quanto com a contração muscular, e ele é feito através da inserção de uma agulha, que ela é bem fininha, e ela é ligada a um voltímetro, ele vai medir aquela voltagem, né? Aquele potencial de ação, e ele é colocado tanto no músculo que eu quero avaliar, quanto no nervo que eu estou querendo descobrir se ele ainda está inervado ou não, tá? Então, essa agulha é colocada antes da lesão, acima da lesão, certo? E no músculo que eu quero avaliar. Então, se eu tenho um músculo que está em repouso, então basicamente o potencial elétrico dele de repouso ele vai ser baixo e vai ser contínuo. Na hora que eu tenho uma contração muscular, aquela informação, aquele comando de contração, ele vai passar para aquele nervo e ele vai gerar uma amplitude de estimulação, certo? Então, essa amplitude, ela vai me dizer quantas unidades motoras, quantas placas motoras ainda estão preservadas naquele nervo, tá? Naquele músculo. Então, quanto mais grave o dano do axônio, menor vai ser essa amplitude e menos velocidade de comunicação eu vou ter, né?
Então, se eu não tiver comunicação nenhuma, eu vou ter uma lesão total daquele nervo e ele não vai ter mais comunicação. Então, quando eu faço a contração muscular, eu vou gerar um potencial de ação daquela unidade motora, que vai ser o somatório, né, a síntese das atividades elétricas das fibras musculares que são ligadas, né? Então, aí eu tenho de 5 a 12 fibras por cada captação da agulha, né? Então, esse potencial, ele pode ser bi ou trifásico, tá? Ele vai ter uma amplitude, porque essa variação ela ocorre nos dois sentidos, né, do potencial de ação, e aí a gente vai analisar a amplitude, a gente vai analisar o tempo e vai analisar a incidência dos potenciais. Então, quando ele acontece, ele começa logo, ele demora para acontecer, qual é o tempo de resposta daquele estímulo, né? Então, a amplitude vai me dizer a quantidade de fibras daquela agulha, tá? Daquele que são preservados naquela unidade motora. A duração, ela reflete a atividade de todas as fibras, né? Então, cada fibra ela vai despolarizar e polarizar, e isso vai me dar uma duração de estímulo. Quanto maior essa duração, significa que melhor é a minha capacidade de transmissão daquele axônio, né? E a avaliação dos potenciais, ele pode dar, dos polifásicos, ele se dá pela reinervação, né? Então, se eu tenho uma lesão e existe o brotamento colateral dos axônios remanescentes, então eles vão dar descargas descoordenadas em tempos diferentes, e aí vai ser um gráfico diferente, que vai ser mais caótico, né? Esse gráfico. Então, a gente utiliza basicamente para saber se aquele indivíduo ele ainda tem comunicação, qual foi a extensão da lesão daquele nervo e se ele tem chances, ele tem um prognóstico de melhora. Então, se ele tem uma redução no número de unidades motoras e fibras musculares, né, o potencial de ação ele vai se tornar rarefeito e ele vai ter menos ondas sendo apresentadas lá no gráfico, né? Então, quando eu tenho uma contração muscular máxima numa pessoa normal, eu não consigo diferenciar essas ondas. Então, como ele está recrutando todas as unidades motoras, então ele vai dar um padrão bem parecido de estimulação, né? Que elas vão se interferir, elas vão se sobrepor, tá? Se eu tenho um nervo que mesmo que o potencial de ação seja pequeno, né, mas que ele exista, significa que ele tem pelo menos continuidade parcial daquele nervo. Então, melhor o prognóstico. Se a gente não tem nenhuma comunicação, nenhum potencial de ação, então, pior prognóstico, maior a chance dele não ter a recuperação. O que a gente leva em consideração na avaliação fisioterapêutica? Então, a avaliação fisioterapêutica na lesão nervosa periférica, ela é uma avaliação que ela se baseia na estrutura e função do corpo, tá? Embora as lesões nervosas periféricas elas vão ter repercussões tanto na atividade quanto na participação do indivíduo, então para a gente poder identificar qual é essa lesão nervosa periférica, a gente precisa basear nossa avaliação na estrutura e função do corpo, tá? Então, essa avaliação ela basicamente é composta pelos seguintes itens. Eu avalio a sensibilidade, eu avalio a força e eu avalio a atividade muscular. E aí cada lesão nervosa periférica, ela vai ter uma particularidade quanto ao acometimento de estruturas vasculares, o posicionamento, a postura, né? A incapacidade de realizar determinada atividade. Então, basicamente é isso.
a gente observa a força muscular, que pode ser feita tanto pela tabela de Oxford, né, o teste manual muscular, ou eu posso fazer pela dinamometria para eu ter uma quantificação dessa força muscular, tá? Como já foi mostrado para vocês em aula de avaliação. E eu vou fazer uma avaliação da sensibilidade. Essa sensibilidade ela é composta da avaliação tanto da sensibilidade superficial da pele, quanto a sensibilidade profunda, né, como a propriocepção, mas principalmente da dor. Então, lesões nervosas periféricas, elas causam muita dor. E a dor neuropática, que é uma das piores dores que o indivíduo ele pode sentir, né? Então, é uma dor que não cede, é uma dor que incomoda muito e que normalmente é tratada com um medicamento muito forte, né? Para controle da dor neuropática. Então, se eu tenho um músculo que não tem atividade, que ele seria considerado grau 0 ou grau 1 no TMM, eu posso utilizar, além da eletroneuromiografia, que já foi falado, mas eu posso utilizar a avaliação da atividade muscular, a eletromiografia. Então, ela vai me permitir observar a atividade muscular naqueles músculos mais fracos que não conseguem gerar movimento. Então, eu estou em dúvida na minha prática se aquele músculo ele tem capacidade de melhora, se ele deve ser fortalecido ou não. Eu posso usar a eletromiografia para avaliar a atividade muscular e se ela está melhorando ou não, né? Porque quantitativamente esse ganho de força muscular no grau 1 ele é imperceptível para a gente, né? Mas para a eletromiografia a gente consegue observar os padrões de ativação do músculo, os potenciais de ação, certo? Então, como é feito o tratamento, tá? Aqui é um resumo do tratamento. Então, cada lesão ela vai ter suas particularidades e eu estou enviando para vocês material de estudo complementar que tem explicando os tratamentos que são utilizados para a maioria das lesões. Então, aqui é só um resumo, tá? O tratamento farmacológico, ele é o tratamento que a gente tem mais observação de melhora, tá? Então, existem medicamentos que são utilizados para tentar acelerar a recuperação daquele nervo periférico e principalmente os corticosteroides são recomendados, são prescritos. Então, eles têm um nível de evidência grau B, tá? Eles não têm a melhor evidência possível, porque na verdade nenhum tratamento para lesão nervosa periférica tem, dependendo da gravidade da lesão, mas eles são os mais utilizados e os que têm melhor resultado. Então, na paralisia facial, nas lesões nervosas de membro superior e de membro inferior, então os pacientes eles passam uma boa parte do tempo, né, em torno de 6 meses ou mais até, dependendo do caso, utilizando corticosteroides para tentar reduzir aquele processo inflamatório e permitir que aquele nervo se recupere ou que tenha uma lesão menor, né? Existe também algumas drogas antivirais que são recomendadas principalmente para paralisia facial, tá? Que ela é causada normalmente por um vírus, mas também tem outras, né? Lesões nervosas periféricas, que no caso a gente tem que a gente pode desenvolver essa lesão, tá? Como a síndrome de Guillain-Barré, mas elas não têm uma evidência forte de melhora. A toxina botulínica ela é utilizada mais na paralisia facial, depois eu vou explicar mais para vocês, certo? Vocês vão estudar no material, mas que ela pode ser usada também, mas não nos músculos acometidos, tá? Nos músculos contralaterais. Existem também alguns medicamentos de reparo neural que são prescritos já pelos médicos, mas eles também não têm uma boa eficácia. Existe uma, é, uma confusão se eles têm realmente efeito ou não. Então,
Alguns médicos prescrevem, o paciente passa 2 anos tomando esse medicamento, mas assim, a melhora mesmo ela não é clara, a indicação não é tão clara assim. O que tem evidência de funcionar são os medicamentos para controle da dor neuropática. Então, quando o paciente tem dor, é só um medicamento muito forte, que são os anticonvulsivantes, que são usados como a gabapentina, né? Então, eles são prescritos e o paciente ele vai tomar para controlar aquela dor e fazer com que ele consiga lidar, consiga suportar a dor daquela lesão. Então, quais são os tratamentos cirúrgicos que são utilizados nas lesões nervosas periféricas? Então, primeiro eu já falei para vocês que é a neurorrafia, né? Quando ele faz a reparação direta, ele conecta duas pontas que foram separadas de um nervo, né? A neurólise, que é quando eu tenho um nervo que ele está comprimido em um determinado tecido, né? Então, o cirurgião vai lá e ele raspa aquele nervo, ele libera aquele nervo, certo? Ele tira as aderências, como no caso da síndrome do túnel do carpo. Ele pode fazer uma enxertia de nervo, tá? Quando eu tenho uma ruptura grave de um nervo, ele é perdido, né? E essa parte lesionada tem que ser retirada, ela não tem aproveitamento. Então ele pode tirar o nervo de outra região do corpo e conectar lá, tá? Mas é uma cirurgia muito delicada e que não tem assim um bom prognóstico, né? Existe também a transferência de nervo ou neurotização, que é uma técnica que eu substituo os fascículos do nervo. Então, se eu tenho um nervo que a função é motora e sensitiva, eu preciso que ele tenha a função motora de novo, eu posso fazer uma substituição, como se fosse um curto daquele nervo, né? Eu conecto outra ponta dele, eu uso outro nervo para fazer isso, para tentar manter aquela função que seria a mais importante. Então, basicamente, a gente tem um tratamento fisioterapêutico que ele tem baixa evidência de efeito, tá certo? Mesmo tendo baixa evidência de efeito, não significa que a gente não deve intervir. Mas a gente tem uma limitação muito grande de literatura. Por quê? Porque como é uma condição clínica que é principalmente traumática, então é muito difícil eu desenvolver ensaios clínicos, eu desenvolver estudos mais robustos para tentar identificar o que é que funciona e o que é que não funciona. Então a gente tem evidência, são evidências de baixa qualidade que elas estão bem antigas já, tá? Então elas não são tão atualizadas, porque basicamente a literatura não mudou dessa época, né? Então, a gente tem técnicas e recursos para estimular o reparo neural. A eletroestimulação, existe uma grande controvérsia com ela. É provável que ela não tenha um efeito positivo, tá? Porque quando você pega as revisões, tem estudos que mostram uma pequena vantagem, tem estudos que não mostram vantagem nenhuma. Então, é bem possível que ela seja contraindicada para tentar causar o reparo neural. Até porque um aumento da atividade neural, principalmente nos períodos mais precoces da lesão, eu posso desencadear uma degeneração valeriana mais aguda, né? Então, eu posso piorar a lesão do meu paciente. O laser de baixa potência, ele já foi feito alguns estudos e observaram o efeito dele, mas foram estudos pequenos e de baixa qualidade, tá? O que tem de evidência mesmo de que ele funciona para o reparo neural é em animais, mas que ele pode ser utilizado porque basicamente ele tem pouquíssimos efeitos adversos ou ele causa piora do quadro, né? Então tem muita gente que usa,
e a literatura ainda não é tão clara para dizer se deve ou não utilizar ele. Já a acupuntura não tem eficácia comprovada, tem alguns estudos também de baixa qualidade, tá? Mas ainda assim algumas pessoas recomendam. E para melhora da função motora e atividade, a gente tem que usar aquela arma, aquele recurso que a gente tem mais na nossa vida, né? Que é a cinesioterapia, os exercícios de fortalecimento muscular. Então, ele tem evidência de melhora, mas essa evidência é limitada. Por quê? Porque se eu tenho uma lesão que é completa, não tem como eu fazer fortalecimento. Se essa lesão pegou uma boa parte das unidades motoras e aquele nervo ele não consegue passar a quantidade de informações necessárias para gerar uma contração adequada, então o fortalecimento ele vai servir para aquelas unidades motoras preservadas, mas para aquelas não preservadas ele não vai servir, certo? Então ele tem uma possibilidade de melhora com fortalecimento, mas que é discreta. Já a eletroestimulação, existe essa dúvida, existe uma confusão quanto se ela deve ou não ser prescrita, né? Na minha opinião pessoal, né? Na minha experiência pessoal, ela deve ser utilizada o mais tarde possível para evitar que eu aumente a degeneração desse nervo, tá? Então, é controverso o uso, não se tem uma evidência clara dela funcionar ou não, mas que ela precisa ser vista com muito cuidado. E outra coisa também, que eu considero muito importante, usar a eletroestimulação em músculos desnervados é um desserviço para o paciente. Ele vai ver aquela contração muscular, ele vai ficar feliz de ver aquilo e vai ter esperança de que ele vai recuperar, enquanto ele provavelmente não tem chances de recuperar. Então, lesões nervosas em que a eletroneuromiografia deu lesão completa, então é contraindicado o uso da eletroestimulação, certo? No caso, fez. As lesões nervosas periféricas, elas vão causar alterações de sensibilidade, né? Mas que eu posso tratar, mesmo sem ter uma evidência clara de funcionar. Na verdade, nem na literatura a gente encontra isso, tá? É muito difícil encontrar isso, mas eu posso utilizar os treinos de sensibilidade, como de propriocepção, como de esterocepção, utilizando diferentes texturas, diferentes superfícies, né? Para que o paciente treine aquela sensibilidade dele, tá? Então, não tem uma evidência clara, mas a gente utiliza na nossa prática clínica. Além disso, a gente pode utilizar dispositivos de tecnologia assistiva que vão facilitar a vida daquele paciente, mesmo que ele não tenha prognóstico bom de recuperação. Então, lembra que eu falei que a eletroestimulação não é boa, né? Então, nesse caso, ela é boa. Então, quando a gente utiliza como tecnologia assistiva, aí sim ela tem efeito, porque ela vai ajudar o paciente a realizar alguma atividade. Então, existe um dispositivo que eu quero que vocês busquem na internet, tá? Que é o Walk Aid, que ele é um dispositivo que ele ajuda o paciente a andar, ele faz com que o paciente não tenha marcha escarvante, né? Ele não arraste a ponta do pé no chão quando ele tem o pé caído. E aí, durante o caminhar, ele vai perceber o momento correto e vai disparar um fez que vai fazer a dorsiflexão para o paciente e ele vai conseguir andar mais rápido ou melhor, né? Além disso, tem as órteses de posicionamento, né? E órteses funcionais, como eu mostrei para vocês lá do maestro João Carlos. Ele tem uma lesão nervosa periférica, tá?
embora ele tenha diversas lesões associadas. Então, ele tem uma paralisia dos extensores de dedos e aí ele usa uma luva funcional que faz a extensão por ele. Então, ele consegue fazer a flexão e a luva faz a extensão por ele, tá? Então, para melhorar a dor neuropática, além do medicamento, a gente tem diversos recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados, tá? A eletroanalgesia ela tem uma boa evidência de melhorar na dor neuropática. É tanto que em amputação ela é escolhida como um dos tratamentos principais para se tirar a dor do membro fantasma, certo? Então o uso do TENS ele tem um efeito muito bom para melhorar essa dor neuropática e vocês podem usar esse arsenal no nos pacientes de vocês, tá? A cinesioterapia também o movimento ele melhora, ele reduz a dor quando eu tenho estímulo do movimento, dos tecidos, da contração muscular. Ele faz a dor ficar mais tolerante, tá? A gente tem uma tolerância maior à dor quando a gente está em movimento. Então, ela faz parte também do arsenal. E uma coisa que vocês nunca vão usar, tá? Nunca é o calor em lesões nervosas periféricas. Por quê? Porque se eu usar o calor, eu aumento a velocidade de transmissão nervosa e com isso eu tenho um aumento dos sintomas. Então, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, você não deve de maneira alguma usar calor no punho do paciente. Ou você usa gelo, ou você usa TENS, mas calor nunca, porque você vai piorar a sensação de parestesia e de dormência da mão daquele paciente. Além disso, a gente tem outros tratamentos, tá? Que estão aí aparecendo no mercado e que provavelmente eles vão ser inclusos na nossa rotina em algum momento nos próximos anos, né? Então, no caso, a estimulação magnética transcraniana, que ela dispara uma corrente magnética que vai viajar pelo caminho daquele nervo e ele vai fazer com que ele dispare, né, as sinapses de vias nervosas que estão dormentes. Então, eu posso aplicar isso em áreas do cérebro responsáveis pela dor, ou eu posso aplicar isso diretamente naquele nervo que está causando a dor, né? Então, tem como você estimular de forma direta o córtex e fazer com que o paciente ele tenha uma interpretação diferente daquela dor, certo? Então, em resumo, quais são as fases do tratamento de uma lesão nervosa periférica? Primeiro a gente tem a fase aguda, tá? Que ela vai durar no mínimo, ele pode durar mais, tá certo? 8 semanas, em que é contraindicado o aumento da atividade daquele neurônio. Então, é a fase de repouso, em que o paciente pode ou não utilizar a imobilização, e isso vai fazer com que aquela inervação ela tenha tempo de se recuperar, tá? Nessa fase, eu posso utilizar aqueles recursos para regeneração neural, que podem ajudar, tá? Como, por exemplo, o laser. É nessa fase que eles vão começar a utilizar. Mas lembrando que o efeito ele é muito discreto, tá? Então, não dá para a gente dizer que isso vai recuperar, ou que isso é a solução dos problemas do paciente. Depois dessas 8 semanas ou mais, ele vai para a fase subaguda ou crônica. Então, a gente vai começar os tratamentos que visam fortalecer e restaurar a condição funcional daquele braço, daquela perna, daquele nervo que foi acometido, tá? Então, o mais importante é o exercício, que vai fortalecer, é o que tem melhor evidência, e aí embaixo vem os treinos de sensibilidade, como na paralisia facial a gente pode utilizar massoterapia, né? Muito comum.
Mas treino de propriocepção, equilíbrio, estímulo de sensibilidade superficial, sensibilidade profunda. A crioestimulação, ela é feita associada à cinesioterapia, então não dá para saber muito bem se o efeito dela é da cinesioterapia ou é da crioestimulação. Ainda precisa de estudos para descobrir isso. A gente tem os treinos funcionais, principalmente da hidroterapia, que vão permitir que o paciente ele tenha uma redução do peso corporal e assim fique mais fácil ele realizar os movimentos, né? Então, o FES é contraindicado quando não tem inervação, tá certo? É contraindicado em fase aguda e ele tem evidência conflitante na fase subaguda e crônica. Então, ainda hoje a gente encontra fisioterapeutas usando a eletroestimulação nessas fases, tá? E é errado. Isso pode agravar essa degeneração e, quem sabe, até tirar a chance do paciente se recuperar.